Para quem cria ou simplesmente ama histórias de fantasia, a magia é, sem dúvida, um dos pilares. Mas olha, tem um erro crucial na hora de criar um sistema de magia que pode simplesmente destruir a tensão de uma história. Hoje, a gente vai descobrir que erro é esse e, mais importante, como fugir dele. Bora lá! Todo mundo já passou por isso, né? O herói tá lá, encurralado, sem saída e de repente, plim, surge um poder novo, super conveniente, que aparece do nada para salvar o dia. É o famoso Deus Ex Machina. Isso quebra totalmente a imersão e faz a gente pensar, tá, mas por que eu deveria me importar? Se a magia pode resolver tudo, não existe desafio, e sem desafio não tem história. Então, vamos direto ao ponto. Qual é o problema central aqui? O que exatamente transforma a magia, que deveria ser essa ferramenta narrativa fascinante, em um artifício preguiçoso? O que será que torna a magia desinteressante? Surpreendentemente, não são os poderes em si, por mais grandioso que eles sejam. O verdadeiro problema, aquilo que destrói a atenção, é quando a magia não tem fronteiras. E essa citação aqui ilustra o ponto de forma brilhante. Orson Scott Card acertou em cheio. Quando o poder é infinito, o conflito se torna irrelevante. Pensa bem, se um personagem pode simplesmente desejar uma saída para qualquer problema, não tem suspense, não tem criatividade e, no fim das contas, não tem uma história que vale a pena acompanhar. Ok, agora que a gente já sabe o que evitar, por onde começar? Pode parecer contraintuitivo, mas não se começa pelas regras. A gente começa pela diversão. Antes de se prender a qualquer detalhe, a primeira coisa a fazer é pensar no que há de mais fantástico e memorável que a sua magia pode realizar. É a chamada Lei Zero de Brandon Sanderson. A ideia é: sonhe grande primeiro, depois se preocupe em como fazer isso funcionar de um jeito lógico. Essa é a faísca que vai guiar todo o resto. E essa magia precisa ir muito além das clássicas bolas de fogo. Pense no dia a dia. Como ela mudaria a sociedade? Talvez um fazendeiro possa arar um campo inteiro de uma vez só. Um mensageiro possa entregar recados através dos sonhos. Em Mistborn, do Brandon Sanderson, um personagem pode estocar as calorias de um banquete para sobreviver semanas no deserto. São esses detalhes que tornam o mundo vivo e a magia parte da cultura, não apenas uma arma. Certo, as ideias incríveis já estão na mesa. Agora, a questão é, de onde vem esse poder todo e como os personagens o utilizam? A origem da magia define muita coisa sobre o sistema. É algo interno, que vem da própria pessoa, ou é uma força externa que precisa ser acessada de alguma forma? E as opções aqui são vastas. A magia pode ser uma dádiva divina, que pode acabar se o deus morrer. Pode vir de uma substância, como os sopros de Warbreaker. Pode ser a energia vital do próprio corpo ou do ambiente ao redor. Ou, quem sabe, o mago simplesmente abre um portal para uma dimensão de fogo para criar uma chama. O interessante é que cada origem já sugere suas próprias limitações. Ter acesso à fonte é uma coisa. Agora, moldar essa energia bruta em um feitiço específico é outra. Completamente diferente. Como um personagem realmente faz a magia acontecer na prática? E aqui a criatividade não tem limites. O controle pode vir de palavras de comando, gestos precisos como em Avatar, rituais complexos, objetos como varinhas ou até círculos de transmutação como em Fullmetal Alchemist. Repara como cada método já traz consigo suas próprias limitações. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. E aqui está a solução para o problema da magia onipotente. Não são os poderes que definem um sistema mágico memorável, são as suas regras. Então, o ponto crucial é este, a segunda lei da magia de Sanderson. O que a magia não consegue fazer é muito mais interessante do que o que ela consegue. As limitações forçam os personagens a serem criativos, criam tensão e tornam as vitórias muito mais gratificantes. Isso aqui resume o coração de um bom sistema de magia. Podemos dividir as restrições em 3 categorias fundamentais. Primeiro, os limites. É o que a magia simplesmente não pode fazer. Depois as fraquezas, as brechas que um inimigo inteligente pode explorar, e finalmente os custos, o preço que o personagem paga a cada uso. Vamos ver exemplos concretos de cada um. Um exemplo perfeito de limite vem de Mistborn. Um alomante pode empurrar ou puxar metais. O limite, é claro, funciona apenas com metais. E a regra mais genial é: se o objeto for mais pesado que o usuário, é o usuário que é empurrado. Isso transforma uma telecinese simples em um sistema de movimento complexo, quase como o do Homem-Aranha, gerando soluções e problemas incrivelmente criativos.
Uma fraqueza cria uma tensão imediata. Imagina um personagem se infiltrando num acampamento inimigo, disfarçado por uma ilusão. A ilusão se desfaz se ele piscar. De repente, uma simples conversa se torna uma cena de suspense de tirar o fôlego. E por fim, os custos. Em Darker Than Black, após usar seu poder, um personagem precisa pagar um preço, que pode ser qualquer coisa, desde dobrar cantos de páginas de livros até envelhecer mais rápido. Quanto mais forte o poder, maior o preço. Isso cria dilemas morais e um peso real para cada ato mágico. Agora, é importante notar que nem toda história precisa ter regras tão explícitas. Isso nos leva aos dois estilos principais de sistemas de magia. Primeiro temos a magia hard, ou dura. Aqui, as regras são claras. O público entende o que a magia pode e não pode fazer. A satisfação vem de ver os personagens usando essas regras de maneiras inteligentes e criativas para resolver problemas. Do outro lado, temos a magia soft, ou suave. Neste sistema, as regras são intencionalmente vagas. O objetivo não é a solução de problemas, mas sim criar um sentimento de mistério, de admiração e perigo. A magia é uma força da natureza, grandiosa e incompreensível. Essa comparação aqui resume a diferença perfeitamente. Avatar é um sistema hard clássico. As regras da dobra de elementos são claras. E por isso ficamos maravilhados quando Katara usa o próprio suor para escapar de uma prisão. Ela usou as regras de forma criativa. Em contraste, o Senhor dos Anéis tem um sistema soft. Nunca sabemos a extensão dos poderes de Gandalf. Ele enfrenta o Balrog porque a cena exige admiração e sacrifício, não porque conhecemos uma lista de feitiços. Nenhum estilo é melhor que o outro, tá? O importante é a consistência. Então, ao juntar tudo isso, qual é o objetivo final? É criar um sistema de magia que sirva à história e aos personagens. No final das contas, a pergunta mais importante não é o que a sua magia pode fazer. A pergunta é o que ela exige em troca. O custo, seja ele físico, moral ou emocional, é o que dá peso e significado ao poder. É o que transforma um efeito especial em uma ferramenta narrativa poderosa. É o que cria uma história que vale a pena contar. Então fica a pergunta: qual será o preço da magia